Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Jesus estava dizendo: eu vou tirar pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, e essas pessoas, elas vão ter tanto poder que as portas do governo das trevas, as portas do inferno, não prevalecerão contra o meu governo. E sobre a minha igreja eu vou dar as chaves do reino. E tudo que a minha igreja ligar no céu, tudo que a minha igreja ligar aqui na terra será ligado no céu. E tudo que o meu governo desligar aqui na terra será desligado no céu. E é desse ponto, depois dessa breve introdução do que eu falei ontem, nós estamos na introdução ainda, que eu quero que você compreenda que a igreja é o único governo de Deus, é o único reino que jamais será destruído. Eu vou repetir. A igreja do Senhor, que eu e você somos ela e fazemos parte dela, o governo de Deus, o reino de Deus, ela é o único governo, o único reino que jamais será destruído, jamais. Irmãos, veja que até 1700 quem governava o mundo era a Inglaterra. De 1700 a 1800 nós vimos a França. 1900 até agora a China, os Estados Unidos. 2023, quem é que está tomando a proporção de governo mundial? A China. Todos os impérios globais duraram no máximo 100 anos, 500 anos de domínio global. Mas a igreja, o reino de Deus, permanece de pé desde o Pentecoste e permanecerá governando pelos séculos dos séculos. Meu Deus do céu. Eu vou repetir. O reino que Cristo estabeleceu. O reino que Cristo estabeleceu. O reino que Cristo estabeleceu nunca foi destruído e jamais será abalado e destruído. Porque o fundamento desse reino é o próprio Cristo. Ele é a pedra que a igreja está edificada. É por isso que eu não aceito essas mensagens de derrotas sobre a igreja, que a igreja não é mais a mesma, que a igreja não tem mais poder. Irmãos, a igreja de Cristo ela é intocável. Ela é inabalável. CNPJ e instituições religiosas são destrutíveis. Mas o governo de Deus, o reino de Deus jamais será abalado e jamais será destruído. Agora, cabe a você escolher de que lado você está, de instituições religiosas e CNPJ, ou você faz parte do governo de Deus, ou você é a igreja de Deus. E é muito forte quando você tem esse entendimento. E eu quero começar hoje, irmãos, em Mateus 13, 18. Depois que Jesus explica, ele fala da parábola do semeador. Agora presta atenção como o diabo luta contra o reino. E ele não quer que você conheça o reino. Irmãos, o diabo não quer que você ouça essa pregação. É por isso que ele está dizendo para você ir para trás de informação. É por isso que ele já está na tua mente. Sai dessa live. Você não pode ter esse conhecimento. Você não pode ter esse governo. Você não pode ter esse entendimento. Você não pode. Ele não quer que você conheça o governo. Ele não quer que você conheça as chaves e o domínio e o poder do reino de Deus. Ele não quer, porque quem conhece jamais será abalado. E aí os viciados em informação vão sair da live. Porque não aguentam ouvir mais a palavra. Só quer saber de nova ordem mundial. Vigia, irmão. Mateus capítulo 13, versículo 18. Mas quem ama a palavra fica.
Se ficar um comigo aqui até o final da live, nós vamos ficar até o final. Lucas capítulo 13, versículo 18. Olha o que diz. Eu vou ler nessa tradução aqui, ó. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse foi o que foi semeado à beira do caminho. O que o maligno faz? O que o maligno faz? O que o maligno faz? Ele vai e tira a semente que foi semeada no coração. Porque ele rouba a semente. Por que ele rouba a semente? Por quê? Porque ele não quer que as pessoas tenham entendimento do reino de Deus. Porque ele quer que as pessoas tenham medo dele. O diabo quer, presta atenção, porque isso aqui é muito forte que eu vou falar agora. O diabo quer que você tenha medo do que ele está fazendo e do que ele vai fazer. Porque o domínio dele é sobre medo. Porque quando você tem entendimento do reino de Deus, você não é abalado pelo inferno e você não teme o futuro. Então, qual é o propósito do diabo? Que você não conheça o reino. Que você não entenda o teu domínio. Ele quer que você fique vivendo dentro de uma religião para ir para o céu. E eu vou repetir, parece contraditório. Deus não nos criou para o céu, Deus nos criou para o governo. Deus nos criou para domínio. A religião quer que você viva com medo para ir para o céu. Mas Deus quer que você reine, que você governe. E em parte, hoje, do mundo espiritual, quem tem entendimento do reino de Deus, governa. Quem não tem entendimento é escravo. Agora, presta atenção no projeto original de Deus. Olha que coisa forte. Quando eu e você não governamos, o ímpio governa sobre a terra, o mar e o ar. Porque se você pegar Gênesis, aves, o homem vai ter domínio sobre o espaço. Peixes, mar, répteis e tudo que rasteja e tudo que há na terra. Deus criou o homem para dominar o espaço, para dominar a terra e para dominar o mar. O que todos os países têm. Todos os países governados pelo mundo têm aeronáutica para dominar o ar. Tem marinha para dominar o mar. E tem exército para dominar a terra. Você já percebeu isso? Deus criou o homem para dominar o ar, a terra e o mar. Quando a igreja e os homens não entendem o governo que ele tem sobre, presta atenção, porque isso vai ser ministrado, sobre o céu, a terra e o mar, os homens ímpios vêm e governam. É por isso que todos os países do mundo têm exército para governar a terra, tem marinha para governar o mar e tem aeronáutica para dominar o espaço. A igreja hoje governa no mundo espiritual, mas nós teremos o domínio e o governo do mundo no reino milenial, quando Cristo estará assentado no trono. A ordem voltará para a terra e o domínio estará sobre nós.
É por isso que o diabo não quer que você entenda o Apocalipse. É por isso que o diabo não quer que você entenda a profecia. Porque a profecia do Apocalipse revela o governo de Deus sobre as trevas. Mas o projeto original do Gênesis se manifesta no invisível sobre aqueles que creem, até trazendo o invisível para o visível. Mas a plenitude será após o Armagedon. E é por isso que eu volto a afirmar: Deus não nos criou para o céu. Deus nos criou para o governo da terra. E quem não ouviu a mensagem de ontem eu expliquei. Se Deus quisesse que você fosse para o céu, ele não te curaria da tua enfermidade. E por que ele projetou agentes de cura? Porque ele quer que você viva. Se Deus que não quisesse você no céu, ele não precisaria ressuscitar o teu corpo. A ressurreição do corpo está ligada ao governo que nós teremos na terra. Por quê? Porque o projeto original de Deus vai ser estabelecido. É muito forte isso. E o diabo não quer que você tenha esse entendimento. É por isso que em Mateus capítulo 13, verso de número 18, ele rouba a palavra do reino, porque ele não quer que você conheça o reino. Ele não quer que você entenda que o governo do mundo não está na mão dele, está na mão de Deus e daqueles que nasceram para governar. E eu vou liberar algo para vocês, irmãos. Essas mensagens vão se transformar num curso, hein? Porque eu só estou na introdução. E depois eu vou gravar um curso sobre essas mensagens. Olha o que diz Jó capítulo 1. Presta atenção, irmãos. Jó é o primeiro livro da Bíblia. Olha o entendimento que Satanás tem sobre o governo da terra. O governo da terra. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7 e 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Satanás com eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmãos, a dimensão do que eu vou liberar para vocês agora tem que ser espiritual para ter um entendimento que eu vou liberar aí. Os filhos de Deus estavam reunidos e veio também Satanás. Os filhos de Deus estavam reunidos e veio também Satanás. Isso era uma reunião do quê? De reino, de governos. Reino e governo. Reino e governo. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Você só vai entender isso em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus está no plural e tudo que Deus cria é habitado. Pega a visão. No princípio criou Deus os céus. Céus está no plural e a terra, a extensão do reino, singular. O mesmo, para você ver como dá para criar doutrina dentro do que eu vou falar. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus.
o Deus que formou a terra e que a estabeleceu e não criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Todos os céus têm habitação. Nós só vamos entender isso no estágio após milênio, no novos céus e nova terra. Porque a Nova Jerusalém, ela mantém-se com as 12 portas abertas. Então, olha por que você não nasceu para morar no céu, irmão. Porque a Nova Jerusalém tem as portas abertas. Porque nós teremos acesso aos céus do governo de Deus. Imagine, agora olha só. Deus estava reunido. Isso aqui é uma interpretação teológica. Se você quiser crer assim, creia. Se você quiser crer de uma forma diferente, você pode crer. Deus estava reunido com os príncipes dos seus céus. E veio também Satanás. Quando é que Satanás se apresenta? Logo após o homem cair no pecado. Porque Jó é o primeiro livro da Bíblia. Jó é antes de Gênesis. Jó é antes de Gênesis. E o diabo se apresentou. E como Deus chamou ele de Satanás. Deus abençoe o pastor Davi Alves. Vamos marcar uma live. Satanás é acusador. Olha só, ele se apresentou lá como um acusador. E aqui começa Satanás a pensar que é dono da terra. E eu vou explicar por quê. Por causa do pecado. Deus pergunta para Satanás, de onde tu vens? Ele falou do quê? De rodear a terra e passear por ela. E isso era um costume dos reis do Oriente. Os reis do Oriente, eles se disfarçavam em plebeu e rodeavam. O povo estava falando dele. Quando Satanás diz, eu vim de rodear a terra e passear por ela, ele estava dizendo, o governo da terra é meu. E por que Deus chamou ele de Satanás acusador? Sabe por quê? Porque Satanás vai diante de Deus querer a terra. E ele chega lá com uma procuração dada pelo homem, o pecado. E Satanás vai chegar diante de Deus e vai dizer para Deus, é isso, por isso que ele é chamado de Satanás, ele vai lá acusar a Deus e os homens. E ele vai dizer, a terra é minha. Os homens me deram a procuração, eles quebraram o princípio. Eles pecaram contra ti. A terra é minha. Os homens são meus. O governo da terra é meu. As riquezas da terra é minha, porque o homem quebrou o princípio, eles te desobedeceram. Você está preparado para ouvir, meu irmão? Qual foi a resposta de Deus quando eles rodearam a terra e passaram por ela? Ele estava dizendo, a terra é minha porque os homens pecaram. Qual foi a resposta de Deus? Viste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Você sabe o que é o íntegro aqui? Homem completo em tudo. Reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, você está enganado. Tem um homem na terra fiel a mim ainda. Então o governo da terra não é teu e a terra não é tua.
tem um homem na terra que ainda me adora e me serve e se desvia do mal. O que Deus estava dizendo para o acusador? Enquanto tiver um homem só me adorando na terra, o governo da terra é meu. Enquanto tiver um fiel na terra, a terra é minha. Tu não tem o poder, porque tu nunca terá a totalidade, porque o diabo quer o totalitarismo, porque ele quer tudo, mas ele nunca vai conseguir a totalidade, porque enquanto tiver um homem adorando a Deus na terra, o governo da terra pertence a Deus. Porque um homem governando na terra, ele é maior, escute, do que todo o império das trevas para Deus. E eu vou simplificar, para você entender, meu irmão. Se você compra um carro financiado, o carro é teu? Sim ou não? O carro financiado é teu? Não. Se você ficar devendo uma prestação, o carro é teu? Não. Se você ficar devendo uma prestação, o banco pode tirar o carro de você. O carro só vai ser teu se você tiver a totalidade. Se você comprou em 60 prestações e ficar devendo uma prestação diz que o carro ainda é do banco. Que o carro ainda está financiado e alienado ao banco. É isso que Deus está dizendo para Satanás. Você nunca vai ter a totalidade. E enquanto um homem voluntário quiser me adorar, me glorificar, me engrandecer, o governo da terra não é teu. O governo da terra é meu. Você tá entendendo quem é que governa sobre o mundo? Não é os Illuminatis, não é a nova ordem mundial, não é Xi Jinping. Eles obedecem para o cumprimento do que Deus estabeleceu. Mas o governo de Deus não está sobre o ímpio, o governo de Deus está sobre aqueles que se separam do pecado para lhe servir e lhe adorar. Agora, qual foi a resposta do diabo? Jó te adora. Tu não cercasse ele e sua casa com tudo que tem? A obra da mão dele tu abençoar, os bens se multiplicam na terra. Olha só, Jó governava. Jó tinha propriedade, Jó era próspero. E o próprio diabo disse que a prosperidade de Jó vinha de Deus. Estende a tua mão e toca em tudo que ele tem e verás se ele não blasfema contra ti. Jó dominava, Jó governava. Tudo que Jó fazia prosperava. Jó era intocável. Por quê? Porque Jó representava o governo. Jó era a extensão do Gênesis, da criação. Aí o que Deus diz? Pode tocar em tudo. Toca. Aí o Senhor disse: Satanás, eis que tudo quanto ele tem está ao teu poder. Somente contra ele não estenderás a mãos. E Satanás saiu da presença de Deus. Em dia, Jó perdeu todo o seu patrimônio. E aí, meu irmão, a maior dor de Jó foi que em um dia Jó perdeu 10 filhos. Irmão, Satanás não quer que você receba essa palavra. Satanás não quer que você receba essa palavra. Ele quer roubar essa palavra do teu coração. Lute contra a tua carne, porque Deus está te dando senhas.
Olha o que aconteceu, meu irmão. Jó perdeu o patrimônio. Até que em questão de patrimônio, tudo bem. Mas olha onde Satanás tocou. Num dia. Versículo 18. Estava também falando um quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Os 10 filhos de Jó morreram em um único dia. E eu tenho para mim, meu irmão, que Satanás parou e disse: Jó, agora blasfema. Porque se tu blasfemar, o governo da terra será meu, Jó. Diz, Jó, que eu te destruí, que eu destruí tua família, que eu destruí teu patrimônio. Diz com a tua boca que eu acabei com tudo que você tinha. Blasfema contra Deus. O que Jó fez, irmãos? Versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Agora olha que coisa forte. O Senhor me deu. E ele poderia dizer, e o diabo tomou, porque foi o diabo que tomou. Foi o diabo que destruiu, mas olha o que Jó disse. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não deu o governo da terra a Satanás. Porque sabe o que Jó nos ensina aqui? Se eu perdi tudo que eu tenho, Deus permitiu que aconteça. Porque nada acontece na vida daqueles que são filhos e herdeiros do reino sem a permissão de Deus. Jó não glorificou o diabo. Jó não atribuiu a Satanás a sua derrota. Jó não disse: o diabo fizeram uma macumba para mim. Foi os demônios que me fizeram cair. Não. Não. Jó teve o entendimento do governo de Deus. E Jó entendeu que se ele perdeu tudo que ele tinha, foi pela permissão de Deus. E Jó adorou. E em tudo ele não pecou. E ele não teve coragem de atribuir a Deus nada do que lhe aconteceu. Meu Deus do céu. Por quê? Porque Jó foi uma testemunha. Irmãos, isso aqui é tremendo. Jó não foi uma testemunha para os homens apenas. Jó foi uma testemunha para os anjos que não se rebelaram. Jó foi uma testemunha para os anjos que se rebelaram. E Jó foi uma testemunha para a minha e para a tua vida. Que vale a pena ser fiel. Eu vou repetir. Jó manifestou o governo de Deus. Jó manifestou o governo de Deus, porque ele atribui a Deus tudo o que acontece na sua existência. E Jó não foi uma testemunha apenas para os homens. Jó foi uma testemunha para todo o governo espiritual que existe. Jó foi uma testemunha para os anjos que não se rebelaram.
Jó foi uma testemunha para os anjos que se rebelaram. E Jó foi uma testemunha para a minha e para a tua vida. Que vale a pena ser fiel. Vale a pena entender o governo de Deus. Vale a pena permanecer no princípio. Porque aqueles que se separam para Deus como Jó, manifestam o governo de Deus sobre a terra. Chorebacanduremaia. Uremikelebahau e Jovederia. Oremandure vastiere bacandure maia. Aleluia! 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 Remandere vasturia. Satanás não quer que você tenha o entendimento do governo. Agora veja bem, meu irmão. Deus estabeleceu propósitos sobre a terra. Isaías 46:10, eu amo esse texto. Amo. Porque Isaías 46:10 é o próprio Deus testemunhando dele mesmo. E olha o que Deus diz. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer desde a antiguidade. E que as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Outras traduções dizem, eu anuncio o fim desde o princípio. E a minha vontade permanecerá. As coisas que ainda não aconteceram, eu já anunciei. E ele diz, o meu conselho, o meu pensamento permanecerá. Sabe o que é isso, meu irmão? É o domínio e o controle de Deus sobre tudo. E qual é o conselho de Deus que vai permanecer? Não é o de Satanás nem da nova ordem mundial. É o Salmos capítulo de número 2. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu regerás todas elas com vara de ferro. Irmãos, o milênio é a volta do Éden. É a volta do princípio original de Deus, o homem no governo. O homem no domínio. O conselho do Senhor permanecerá. E quando a Bíblia diz, eu anuncio o fim desde o começo, Deus está dizendo, antes de eu começar a história da humanidade, primeiro eu acabei ela. Antes de eu começar a história do homem, antes de eu soprar na narina do homem, eu terminei a história. É por isso que Apocalipse 13:8 diz o quê? Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Antes de Deus soprar na narina do homem e dar o reino da terra ao homem, o Cordeiro de Deus já estava morto na eternidade. Eu vou repetir.
Eu vou repetir. O Senhor diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Antes de começar a história da humanidade, primeiro eu terminei ela. E o meu conselho sobre o homem permanecerá. O meu conselho sobre o homem permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. E qual é a vontade original de Deus? Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. O meu conselho permanecerá, ficará de pé e farei toda a minha vontade, a vontade de Deus. Não é que Satanás governe, que o ímpio governe, mas que o seu governo seja estendido sobre a terra. E o projeto original de Deus vai acontecer, porque antes de Deus soprar na narina de Adão, o cordeiro já estava morto. O diabo não quer que você entenda o reino. O diabo não quer que você entenda o governo, é por isso que ele rouba a semente do reino. E é roubar para tirar mesmo, para você não ter o entendimento do governo de Deus. Você não pode comparar o governo de Deus aos governos desse mundo. Porque os governos desse mundo obedecem o propósito do governo de Deus. Se ele está dizendo aqui em Isaías 46:10, eu anuncio o fim desde o princípio. As coisas que ainda não aconteceram, eu anuncio. E digo, meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Quem é que está no governo? Aí, irmão Álvaro, você precisa entender o mundo que João está falando. E eu vou entrar nesse questionamento seu aí já já. O governo, o propósito de Deus, e antes de Deus estabelecer o propósito, ele termina o propósito. E dentro do propósito da extensão do governo de Deus sobre a terra, olha o que está dizendo, antes de Deus estabelecer o propósito de criar o homem do pó, o cordeiro já estava morto. Antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, o cordeiro já estava morto. E outra coisa, irmãos, que é mais forte, daí você tem que... Aí tem gente que não vai suportar o tutano agora, porque o que eu vou liberar aqui é tutano. Antes de Deus criar Adão e Eva, Jesus já tinha corpo. Aí tem que ter espiritualidade para entender isso aqui. Antes de Deus criar Adão e Eva, Jesus já tinha corpo. Ele já estava dentro do propósito da salvação, redenção e governo de Deus sobre a terra. Quando é que ele passa a ter corpo? Na rebelião de Lúcifer. Me prova que ele já tinha corpo. Teofania. Quem é o anjo que apareceu a Abraão? Melquisedeque representava quem? Porque Melquisedeque não tinha genealogia, tinha corpo. O anjo que apareceu a Josué, e Josué foi adorar. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, o anjo ele recebeu adoração, era Cristo. E ele perguntou o nome, Cristo diz, eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. O anjo que apareceu a Manoá, pai de Sansão.
O anjo do Senhor Manoá perguntou o seu nome. O anjo disse: por que pergunta meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Maravilhoso, maravilhoso. E maravilhoso, Isaías 9,6. O menino não nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo, o domínio está sobre os seus ombros, meu Deus. O principado, o governo do mundo está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso. Quem é que apareceu para Moisés na fenda da rocha? E Moisés viu na fenda as costas de Deus. Moisés viu as costas de Cristo. Quem é que Isaías viu num alto e sublime trono? Não foi Deus, foi Cristo. Por quê? Porque Jesus disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana: Deus não tem corpo. Deus é espírito, Deus não tem corpo. Figura de linguagem, quando você usa corpo a Deus, Deus não tem corpo, Deus é espírito. O único que tem corpo na Trindade, o único que tem corpo na Trindade é Jesus. Oh, meu Deus. O único que tem corpo na Trindade é Jesus. Aleluia. Meu Deus, eu estou sem tela aqui. Os irmãos estão vendo? Vocês estão me vendo aí? Eu vou continuar, que eu fiquei sem tela aqui, irmãos. Aleluia. Não saiam daí que eu estou vendo vocês pelo YouTube. Aconteceu alguma coisa no meu cabo aqui. Olha a fúria do diabo. O diabo não quer que você tenha essa revelação. Agora entendo que... Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra, irmãos. Olha o poder da palavra. Jesus passa a ter corpo. Antes de Deus criar. Por quê? Porque o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. E sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? É porque, aí você tem que entender, porque todos os governos do mundo vão ser de Cristo. Porque ele vai governar sobre todas as nações da terra. Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E ele diz: eu sou o que? O alfa, o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Eu sou o que é. Eu sou o que era. Eu sou o que há de vir. Eu sou, ele declarou, eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, eu vou concluir aqui nessa noite, porque eu acho que eu já dei muita informação, muita Bíblia para vocês digerir. E domingo, porque amanhã não tem live, eu vou continuar. Quando você tem um entendimento do governo de Deus, da forma que eu expliquei, enquanto tiver um homem adorando a Deus na terra, o governo da terra pertence a Deus. O governo da terra pertence a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, só para concluir, quando você tem o entendimento de Isaías 46:10, meu irmão, eu anuncio o fim desde o princípio. Compreenda o que eu vou dizer. Ah, então Deus sabia que o homem ia cair. Claro que sabia, irmão.
Mas o cordeiro já estava morto. Deus não criou robôs. Deus criou seres livres. Ah, então por que criou? Porque ele queria estender o seu governo sobre a terra. E o governo dele é escolha humana. Ele deu ao homem o poder de escolha. Ele deu ao homem o poder de escolha. É por isso, meu irmão, que Satanás criou religiões. Olha, eu estou falando com cuidado aqui, porque eu acredito que tem muitos pastores de Deus, tem muito homem e mulher de Deus, homem e mulher de Deus na terra, muitas igrejas sérias, mas a religião arrancou o reino do coração das pessoas. Eu vou repetir. A religião arrancou o reino de Deus do coração das pessoas. E quando eu entendo o reino, o que eu vou entender quando eu entendo o reino? Eu entendo que se ele anuncia o fim desde o princípio, que o conselho dele está de pé e que ele vai fazer a sua vontade, eu entendo que ele trará ordem no caos. É ele que vai trazer a ordem sobre o caos. Eu entendo que ele permanece no controle de tudo. Não cai um fio de cabelo, uma folha de árvore, sem a permissão dele. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. E Satanás criou religiões, islamismo, budismo, cristianismo, para que as pessoas vivam escravas de religiões. E para que elas não sejam livres para governo. Irmãos, é simples. Satanás não quer que você entenda o governo, a extensão, a terra é a extensão do céu. E a terra, Deus deu o governo da terra aos homens. Salmos 115, verso 15, os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele não criou a terra para o caos, mas para ser habitada. Quando Deus cria projeto original, conselho que está de pé, vontade que permaneceu o homem, ele disse, governe sobre os céus, sobre a terra e sobre o mar. Querido, você e Deus é maioria sempre, você é maior com Deus do que toda a nova ordem mundial. Você é maior com Deus do que toda a nova ordem mundial junta. E eu estou liberando essa palavra com vocês, que eu estou preocupado, meu irmão. Qual é a minha preocupação? É ver crentes aterrorizados com o Apocalipse. Crentes amedrontados. Irmão, agora seja sincero. Eu quero que você seja sincero comigo. Tendo esse entendimento, você vai ter coragem de ir para o meio do mato, fugir? Quem é que está no governo do mundo? Ou eu estou no governo com Deus, ou eu estou aterrorizado pelo que o diabo vai fazer e eu vou fugir. Eu vou me esconder. Que reino que eu faço parte? Se eu faço parte de um reino fraco, eu fujo, porque eu tenho medo. Se eu faço parte de um reino fraco, eu me escondo com medo.
Mas se eu sei quem governa e eu estou do lado do governo que é mais poderoso do que morrer, para mim é lucro, é honra. Porque o viver para mim é Cristo. É por isso que esse apocalipse do medo não tem nada a ver com o reino, com o governo. Por quê? Porque o caos está sendo estabelecido para a ordem do reino milenial ser estabelecida, para que o projeto original, para o conselho que está em pé, para a vontade original se manifestar na terra. É por isso que nós não governaremos no céu, nós governamos sobre a terra, e é por isso que nós vamos, se morrermos, ressuscitar. E se nós formos arrebatados, nós não ficaremos lá, nós voltaremos. Nós iremos voltar, por quê? Porque o projeto original é governo. Agora pega a visão. Jó, capítulo 1. Satanás testemunhou da prosperidade de Jó. Tudo que ele faz prospera. O Senhor cercou ele de bens. Estava falando de bens materiais, irmãos. E o reino de Deus, você não precisa sobre prosperidade. Irmão, quem vive no reino de Deus é próspero. Ah, pastor, me prova. Israel é próspero ou não é? E Israel foi estabelecida por Deus para quê? Êxodo 19:6, Israel é um reino sacerdotal. E quem faz parte do reino sacerdotal é pobre? Israel é pobre? Não. A religião ensina você a odiar dinheiro. Agora, por que muita gente não recebe prosperidade? Porque está preso na religiosidade. Satanás quer tudo. E ele nunca terá tudo. É por isso, qual é o slogan do Fórum Mundial Econômico? Você não terá nada e será feliz. Ele quer o totalitarismo. Por que ele quer chipar a humanidade? Por que ele quer chipar a humanidade, irmãos? Por que ele quer monitorar tudo através da inteligência artificial, através da inteligência quântica? Porque ele quer o totalitarismo, mas ele nunca terá o totalitarismo. Por quê? Porque ele não tem mais de 1.000 pessoas que estão me assistindo agora ao vivo. Ele não tem milhões e milhões de pessoas que jamais se prostrarão diante do governo dele. Jamais! E veja que nem após o arrebatamento ele conseguirá governar. Porque até os reis que darão o governo do mundo para ele quebrarão aliança com ele. Ele nunca terá o total. Quem é o único que vai governar sobre tudo é aquele que descerá no Armagedon. E é por isso que Daniel viu uma pedra sem mão ser lançada na estátua, Daniel 2, porque a estátua de Nabucodonosor representa o governo do mundo, babilônica, medo-persa, grego e romano. Ocidente e Oriente. E Daniel viu que a pedra sem mão, que é Cristo, foi lançada na estátua e a estátua se dissolveu. E de repente ele viu que a pedra englobava o mundo. Cristo é o único que vai governar sobre tudo. Tudo! Irmão Miros, eu não consigo ver pergunta agora porque o celular está longe e eu não vou responder porque eu estou pregando. Agora olha que coisa tremenda.
É por isso que ele nos separou, meu irmão, para fazer parte de tudo isso. É isso que é o grande do Apocalipse. Ele nos chamou para fazer parte do seu governo, que hoje é invisível, mas se transformará em visível. É por isso que ele não quer que você entenda a profecia. Ele não quer, ele quer tirar do seu coração a mensagem do reino. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, domingo eu vou mostrar para vocês a manifestação de Cristo e ele mostrando como nós devemos governar. Eu só vou dar um spoiler. É isso, né? A Bíblia diz que nós devemos governar sobre o mar, sobre os peixes. Jesus chamou Pedro, depois de pescar a noite toda, e disse: vai em alto mar e lança a rede. Pedro pescou peixe ou não pescou? Pedro pescou. Por quê? Porque os peixes obedecem o reino. Jesus estava no meio do mar indo expulsar o demônio do endemoniado de Gadara. Jesus estendeu a mão e repreendeu os ventos e o mar. Jesus pegou pessoas enfermas, endemoniadas, e ele liberou cura sobre as pessoas. É o governo. Jesus na terra, ele explicou o que é pagar imposto, mas para pagar imposto, como ele está no governo e no reino, é Deus que gera o que os cidadãos do reino precisam. E ele chamou Pedro e disse: Pedro, vai pescar, pega o dinheiro que está dentro da boca do peixe e paga para ti e para mim, porque o reino proporciona o que nós precisamos. Nós precisamos ter esse entendimento, o governo sobre o mar, sobre o ar e sobre a terra. E Jesus veio, por isso que ele é chamado do segundo Adão. Ele veio nos devolver o que o primeiro Adão perdeu. E tudo isso envolve o céu e a terra, irmãos. E Jesus disse: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores do que essas. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, não é porque eu preguei essa mensagem, a gente vai cortar, vai colocar de novo, mas estude ela, esmiúce ela, leia os textos que estão sendo falados nessa live. Deus vai continuar falando conosco. Eu não sei quantas mensagens eu vou pregar, porque eu nem cheguei no milênio ainda. Eu vou chegar agora na encarnação de Jesus. Amém? Eu preciso orar por vocês. Eu quero orar pelo seu fim de semana. Irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Hoje o pastor André fez o contrapiso da igreja lá no Rio de Janeiro. Eu vou pedir imagens lá da tribo indígena, da tribo ticuna, do Amazonas. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, abençoe o projeto Arrependas. Irmãos, não deixe Satanás roubar essa palavra do teu coração. Já comece a nos ajudar, meus irmãos, nós já estamos programando o Natal Missionário. Nós vamos comprar 200 cestas básicas e 2.000 brinquedos para o Natal Missionário. Então, coloque essa obra
no seu coração. E antes de murmurar, pergunte ao Espírito Santo de Deus sobre essa obra. Outra coisa, irmãos, que eu quero pedir para vocês. Vem para o jejum. Vem para o jejum. Vem para o jejum. Amanhã é o 14º dia do propósito. Já são 2 semanas de oração e jejum. Deus já operou. Eu recebi 3 testemunhos hoje. Deus já operou muito milagre. Muitos milagres, muitos milagres, muitos milagres. E você não pode ficar de fora dessa nuvem. Vem para dentro dessa nuvem. Está liberando sobre nós. Deus está liberando sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vem para debaixo da nuvem. Vem para debaixo da nuvem. Irmão, segunda-feira, eu falei com o pastor André hoje, segunda-feira eu preciso mandar R$2.500 para o pastor André. Segunda-feira. Segunda-feira. Entre no propósito da obra de Deus. Entre. Em nome de Jesus. Deixa eu orar. Tem alguém para Jesus? Alguém que queira reconciliar? Alguém que queira aceitar a Jesus? Eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Glória a Deus. É só, o jejum é da hora que você vai dormir até meio-dia. E todo dia, 6 horas da manhã. Todos os dias, 6 horas da manhã. Nós estaremos ao vivo. Todos os dias, 6 horas da manhã. Nós vamos entrar ao vivo. Entramos ao vivo, né? Todos os dias, 6 horas da manhã. Tem alguém para Jesus? Pode começar amanhã. Começa hoje já, né? Antes de dormir. Irmãos, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus. Se tiver alguém para Cristo, diga eu quero aí. Para mim já está chegando atrasado aqui. Se você está afastado do Evangelho, se você não aceitou Jesus ainda, diga eu quero e nós vamos orar por você agora. Nesse exato momento. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém para Cristo? Amanhã pode ser tarde, mas vem para debaixo dessa nuvem. Vem para debaixo dessa nuvem. Irmã Leila, eu não cotei ainda, porque ano passado a gente pagou R$75 numa cesta. Daí eu não sei se baixou ou se aumentou. Olha só, o irmão Dilson, é isso, né? Dilson Barreto está dizendo eu quero. Só pela alma dele já valeu a pena toda essa live. Olha só, a irmã está dizendo que o filho dela quer se, irmão Arnoldo, né? A filha quer reconciliar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esther, nós vamos estar orando. Eu louvo a Deus porque a gente vê aqui que tem 1.000 e poucas pessoas, mas eu sei que tem muito mais pessoas nos assistindo. Porque tem famílias. Tem 3 alvos, tem mais alguém que eu não peguei, não tem famílias nos assistindo. E isso é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu orar por vocês. Agora, João Carlos Araújo. Ederson, glória a Deus. Deixa eu orar por vocês agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar todas essas almas diante da tua presença, que estão se reconciliando, que estão te aceitando. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Manifesta o teu poder e quebra todo o domínio das trevas sobre essas almas. Escreve o nome delas no livro da vida e envolva elas com a tua presença e alegria da salvação. E que a partir de hoje, Senhor, tudo novo nessas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos os irmãos que estão recebendo a palavra do reino de Deus. Manifesta sobre eles o teu poder. Manifesta sobre eles a tua glória. Manifesta sobre eles a tua unção. E que toda a artimanha do diabo caia por terra sobre essas vidas. Que elas sejam livres para te servir, para te adorar, para governar contigo. Senhor, manifesta o teu poderio. Manifesta os teus sinais sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga teu povo para perto, Senhor. Bom é te ouvirmos, bom é te adorarmos, bom é te glorificar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga um avivamento, um despertamento dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nos dá um fim de semana debaixo da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu não sei o que aconteceu aqui na minha tela do computador. E é só Deus, né? Está dizendo para mim verificar. Espera aí um pouco. A ligação. Glória a Jesus. Apareceu de novo. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe.